No versículo de número 7, vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e é lançada no fogo. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Você precisa produzir fruto de arrependimento. Nós temos que produzir arrependimento todos os dias diante de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as vossas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Estou falando de arrependimento. Arrependimento é esse: não somente confessar, não somente dizer que arrependeu, mas confessar e deixar. Muitos têm ocultado os seus pecados debaixo do tapete. Hoje está uma vergonha o meio evangélico. O meio evangélico hoje, o meio católico, o meio religioso hoje, muitos escondem debaixo do tapete os seus pecados. Muitos querem servir a Deus só de capa, só de aparência, só aparência exterior, mas o exterior nunca muda. O interior sempre continua sendo a mesma sujeira, a mesma contaminação. E assim também tentavam servir a Deus os fariseus. Os fariseus também traziam aparência de caridade, aparência de piedosos, de misericordiosos, falavam de amor também, mas era só por fora essa aparência. E Jesus também, ele diz: presumais em vosso coração arrependimento. Presuma em seu coração arrependimento. Se arrependa, arrependei-vos. A corrupção do pecado nunca tomou conta do meio religioso como nos dias de hoje. O que mais tem por esse lugar, eu acredito, são pessoas que acreditam em Deus, pessoas que têm uma religião cristã. Mas nós temos que nos tornar verdadeiros cristãos. Nós precisamos nos tornar verdadeiros cristãos, não evangélico, não católico. Porque Jesus não é nem evangélico, nem espiritista, nem católico, nem candomblecista. Jesus não é fundador de religião. Jesus não fundou empresa evangélica. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Salvador. Ele é o caminho. Ele não é uma religião. Ele não está dentre quatro paredes. Ele está em qualquer lugar onde se invoca o nome dele. A igreja é um grupo de pessoas. Não é um quadrado onde se põe o CNPJ e se arrecada dízimos. Igreja é um grupo de pessoas que vivem a fé cristã, que vivem conforme diz as Escrituras, que seguem as pisaduras de Cristo e que andam conforme a Bíblia ensina. A igreja não se trata de quadrado, não se trata de um lugar, não se trata de placa, se trata de pessoas que têm compromisso com o reino de Deus, pessoas que andam conforme as Escrituras, pessoas que renunciaram toda a sujeira do pecado. Mas não é assim que nós estamos vivendo, não é assim que estamos sendo ensinados hoje. Nós hoje estamos sendo ensinados errado. Nós hoje estamos sendo guiados como se fossem rebanhos de animais, onde se coloca um cabresto, você só olha o caminho que te coloca para seguir e você não tem a visão ampla de olhar ao redor e enxergar os passos a qual o nosso Senhor Jesus deixou para alimentar a nossa alma. Toma cuidado, meus amigos, toma cuidado, meu amado. O falso evangelho está na terra, mas o verdadeiro evangelho se encontra na Bíblia Sagrada. Toma cuidado com o evangelho light. Toma cuidado com esse evangelho que vão dizer para você que o que importa é seu coração. Esse não é o evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Deus não quer somente o coração, não conta somente o coração. Jesus, ele disse que se os teus olhos contemplar o mal, todo o seu corpo se torna mal. Aí Jesus, ele chega a dizer que se os teus olhos forem contemplar o mal, trevas, com trevas se tornará o teu corpo.
Jesus chega a dizer que toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que prestar conta diante do juízo de Deus. Pelas tuas palavras, ou serás justificado, ou serás condenado. Não é só o coração. Jesus se preocupa com o que vemos. Jesus se preocupa com o que falamos, com o que nós ouvimos também. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele nos ensinou que não basta só o coração. Não basta somente você ter aparência. Não basta somente ter uma religião. Mas você tem que ser guardador, obediente à palavra de Deus. O salmista Davi foi um homem que amou muito a Deus. O salmista Davi, ele declara algo muito importante. Escondi as tuas palavras, ó Deus, na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Para nós não infligirmos o mandamento de Deus, nós temos que colocar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que guardar tudo que nós ouvimos da palavra de Deus em nosso coração. Para que nós venhamos andar em temor à palavra de Deus, ela tem que estar em nosso coração. Nós, quando tivermos temor e zelo em guardar as palavras do Senhor no nosso coração, quando for prostituir, a palavra ela te freia. Quando for mentir, a palavra de Deus ela te freia, ela traz o temor. Quando for se embriagar, a palavra de Deus não permite. Davi até cometeu um pecado de adultério. Davi até pecou contra Deus. Só que a palavra de Deus estava no coração dele. Davi até se prostituiu com a mulher de Urias. Até se prostituiu. Só que no momento em que Deus trouxe a memória dele, em que ele estava pecando, no momento em que Deus usou o profeta para falar com ele, que ele estava em adultério, a Bíblia diz que Davi ele temeu. A Bíblia diz que Davi ele teve temor. Davi ele disse: pequei contra ti, ó Deus. Ele sofreu as consequências. Sofreu as consequências do pecado. Tomaram as mulheres de Davi. Os filhos deles começou a virar uma desordem dentro do lar, um perseguindo ao outro. Só que Deus, ele levantou Davi novamente, porque ele se arrependeu, porque ele confessou que se arrependeu, ele confessou que pecou e deixou os seus maus caminhos. Hoje, muitas pessoas querem continuar a caminhada no pecado. Hoje, muitas pessoas querem continuar pregando, cantando, louvando, mas não quer deixar o adultério, não quer deixar o segundo casamento, não quer deixar o terceiro casamento, não quer deixar as orgias. Muitas pessoas hoje têm um título de pastor, de missionário, cantores, levitas, mas também por dentro de si carregam muitos pecados e não se livram deles. Meus amigos, Deus não é brincadeira. O Evangelho de Jesus Cristo não é brincadeira. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. O Evangelho de Jesus Cristo é um ensinamento. É um ensinamento que nos conduz à eternidade, que nos conduz a uma morada com Deus. Só basta nós atentarmos às Escrituras e examinar o que diz a Bíblia. Examinar as Escrituras. Foi o que Jesus ele recomendou. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Nós temos que examinar a Bíblia. Nós temos que ter a fé conforme diz a Bíblia. A nossa fé não tem que ser conforme o catolicismo. A nossa fé tem que ser conforme a Bíblia. A nossa fé não tem que ser conforme a Umbanda. Tem que ser conforme diz a Bíblia. A Bíblia ela menciona acerca da tradição de homens. Jesus ele fala acerca da religião. Ele vai falar acerca de tradições no Evangelho de Mateus capítulo 15 e também em Marcos capítulo de número 7. Jesus ele diz que a tradição ela invalida o mandamento de Deus. Você sabia disso? A tradição religiosa ela invalida o mandamento de Deus. Já pregaram para você o que diz em Mateus 7, em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. A tradição, ela invalida o mandamento de Deus. Olha só, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me somente com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Jesus, ele disse que bem invalidam o mandamento de Deus para guardar a tradição. Para você hoje se dobrar aos pés de uma santa, para você hoje acender uma vela e rezar para um morto, pedir intercessão de qualquer santo, você tem que invalidar o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou semelhança do que há na terra, ou do que há debaixo das águas. Não se prostrarás diante da imagem de escultura, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem nos tirou da terra do Egito não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, não foi Aparecida, nenhum santo a não ser Jesus. Então nós temos que nos dobrar aos pés de Jesus, porque Ele mesmo diz: todo poder, tanto no céu como na terra, a mim foi dado. Então já é mais do que o suficiente o nome de Cristo. Não há outro nome dado nos céus e nem na terra pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Esse é o único nome que está sendo anunciado aqui. Nós não estamos a atacar a religião A para defender a B, porque não tem religião nenhuma que pode assim nos garantir a salvação, mas existe um só Senhor que nos salva, que salva o judeu, que salva o grego, o gentil, e é esse Senhor maravilhoso, a qual conhecemos como Jesus. Muitos conhecem Ele somente por ouvir, muitos conhecem Jesus hoje somente por estar ouvindo falar, mas nós temos que conhecer esse Jesus na prática. Nós temos que conhecer esse Jesus através da palavra de Deus e temos que seguir Ele. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se você e eu estamos seguindo a palavra de Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Hoje tem discípulo de Cacu Felipe, de William Branham, tem discípulo de tudo que é profeta, de tudo que é morto, tem devoto de milhares de santos, mas nós temos que ser discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. E o que é um discípulo de Cristo? João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o que as Escrituras dizem, a verdade é o que é mencionado nas páginas da Bíblia. Toda a verdade foi exposta para nós de forma gratuita, está na página da Bíblia. Só bastamos nós deixar um pouco de lado os nossos interesses e colocar o nosso interesse na vontade de Deus, na palavra de Deus, e examinar a palavra de Deus, para que assim a nossa alma seja alimentada, para que assim nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, e assim nós possamos ser liberto do engano, liberto de um sistema, liberto da mentira, liberto do pecado. João 8,33 até o versículo 34. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. E aí os fariseus, os discípulos perguntam: mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, Deus é o nosso Pai, como tu dizes que vamos ser livres? Jesus, ele diz: ora, o servo fica para sempre, o servo ele fica para sempre. Todo aquele que permanece no pecado, ele é servo e ele se torna escravo do pecado. Nós sabemos que todos que têm a permanência no pecado não é porque ele quer, é porque ele está escravizado, ele está preso. Muitas pessoas hoje são refém da bebedice, da cachaça, da prostituição, vendendo seus corpos para poder se sustentar. Muitos hoje são refém da mentira, vivem uma vida enganosa para poder se sustentar, se manter de pé. Só que Jesus falou: se vós conhecer a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que Jesus está falando é tanto a liberdade de você sair do pecado,
e se tornar um servo de Deus por espontânea vontade, como também livre de um sistema que te escraviza, um sistema que te engana, um sistema que fala de amor, mas não tem amor para com você, um sistema que fala de misericórdia, mas não tem misericórdia de você. Você percebe isso? Jesus falou que o Filho, se Ele vos libertar, verdadeiramente são livres. Verdadeiramente são livres. Os filhos de Deus, eles foram livres. Livres para poder servir a Deus por espontânea vontade. Hoje não. Muitos servem a Deus por medo. Medo de ir para o inferno. Medo de ser condenado. Medo do diabo. Muitas pessoas hoje servem a Deus com esse medo. Isso não é medo, isso é escravidão. É escravidão. Quem serve a Deus serve por amor. Assim também como estamos fazendo isso aqui é por amor. Ninguém nos mandou, ninguém pagou para nós, ninguém nos obrigou, ninguém falou vai lá, não. É tudo uma questão de amor. Servir a Deus é uma questão de espontaneidade. Nós temos que fazer aquilo que nós amamos. E servir a Deus não é por medo do inferno, embora que nós temos que temer a Deus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e que com a alma nada pode fazer, mas antes temer a Deus, que tanto tem poder para matar o corpo e lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Então Deus, Ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Deus é que tem esse poder. A alma está sujeita a Deus. Ela está sujeita não ao diabo. Não é o diabo que lança uma pessoa no inferno, mas é o próprio Deus, conforme as Escrituras dizem em Mateus 10, 28. Então nós temos que temer mais a Deus. Nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus. Que Deus possa nessa manhã de hoje estar abençoando a todos os ouvintes. Você que parou para ouvir a palavra de Deus, você possa ser agraciado e que o Espírito Santo de Deus possa estar operando no seu coração e te trazendo a paz. E que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã tá querendo dar louvar. Quer louvar? Posso louvar? Pode. Você coloca no Bluetooth pra mim?